Então vamos meditar sobre as palavras de Jesus. Façam discípulos. E como eu sempre gosto de começar as minhas mensagens, eu vou começar com perguntas, tá? Então se prepare para 2 perguntas que estão aqui para te fazer pensar mesmo, tá? Primeira pergunta é: qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo de vida? Deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso objetivo de vida. A gente simplesmente vai vivendo. Simplesmente. Mas uma boa dica para descobrir qual é o nosso objetivo de vida é olhar para as coisas que nós fazemos. Porque tudo o que você faz gira em torno daquilo que você está buscando para a sua vida. É claro que esse percurso pode mudar com o passar do tempo. Mas se você não sabe qual é o seu objetivo de vida, observe para o que você tem feito. Isso vai mostrar para você, talvez, coisas que você não saiba, mas que você está buscando. A segunda pergunta tem a ver quando nós nos reunimos como igreja. Qual é o objetivo da igreja? E o que nós temos feito para alcançar esse objetivo? Você vai concordar comigo que nós fazemos muita coisa como igreja. Há muito trabalho, há muito ministério. Mas a pergunta que não quer calar é: será que está valendo a pena? Será que é assim mesmo que se faz para atingir o objetivo da igreja? Aqui eu gostaria de apresentar o diálogo que é proposto por um autor chamado Lewis Carroll no livro Alice no País das Maravilhas, que foi adaptado para as crianças. Lá no livro, ele apresenta a Alice que se perde e entra no mundo das maravilhas, no País das Maravilhas. E logo no começo da sua jornada, ela encontra um gato muito esquisito, o gato risonho, que tem um sorrisão de orelha a orelha. E ela olha para o gato e tem diante de si 2 caminhos. E ela pergunta para o gato: qual caminho eu devo tomar? O gato risonho então diz para ela: depende para onde você quer ir. Aí Alice, sem entender muito bem o que está acontecendo, ela diz assim: eu não sei para onde ir. Então o gato risonho, dando uma risada, respondeu para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Para onde nós devemos ir como igreja? Nós sabemos para onde deveríamos ir como pessoas e como igreja. E qual é o caminho que nós devemos seguir para chegar até lá? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Responder essas perguntas depende de compreendermos 2 coisas principais. A primeira, quem nós somos. A segunda, o que devemos fazer. Primeira, quem nós somos. Segunda, o que devemos fazer. E já vou adiantar para vocês, vou dar um spoiler aqui. A resposta para as 2 perguntas é a mesma, tá? Quem nós somos e o que devemos fazer. É a mesma resposta para as 2 perguntas. Vamos descobrir quem nós somos e o que devemos fazer através de 2 mini exposições. Então eu vou juntar 2 pregações numa só. Queria pregar isso em 2 momentos. Mas por questão de ser uma minissérie, eu vou juntar. Hoje vai ser uma pregação composta de 2. A primeira responde quem nós somos. A segunda responde o que nós devemos fazer. Quem nós somos descobriremos em Lucas capítulo 14. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Versículos 25 até 33. Ou melhor, 35. Lucas 14, 25
a 35. Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. Todos achamos? Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem nós somos? A resposta é, ou deveria ser, discípulos. Discípulos. Nos evangelhos, quem segue a Jesus é chamado de discípulo. E o que é um discípulo? Um discípulo é aquele que imita o seu mestre, é aquele que segue os passos do seu mestre e quer ser como o seu mestre. De acordo com o Novo Testamento, foi assim que os primeiros seguidores de Jesus, e não só os 12 apóstolos, todos os demais foram chamados. Se você ler os evangelhos, se você ler o livro de Atos, é assim que você vai perceber que os discípulos de Jesus são chamados discípulos. São mais de 260 ocorrências da palavra discípulos nesses 5 livros do Novo Testamento. Só uma vez, esses seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. E foram chamados assim por pessoas de fora que não criam em Jesus. Porque olhavam para eles e viam que eles eram muito parecidos com o tal de Jesus de Nazaré. Então os chamavam de cristãos. Mas foi só uma vez que você vai ler essa palavra no livro de Atos. Diante dessas informações, precisamos concluir que o termo mais utilizado na Bíblia para se referir a um crente em Jesus não é cristão, apesar de que a nossa cultura identifica um seguidor de Jesus como um cristão, mas em termos bíblicos ele é chamado de discípulo. Discípulo. Não estou dizendo que você não seja cristão, mas se você segue Jesus, você é chamado pelo Novo Testamento de discípulo. Tá bom, mas o que significa ser um discípulo de Jesus? É o que esse texto mostra. No versículo 25 nós vimos que grandes multidões acompanhavam Jesus, mas pelo que Jesus diz àquelas multidões, dá para duvidar se todos aqueles eram discípulos de Jesus. E aqui fica a primeira lição dessa noite. Fazer parte da multidão não te torna um discípulo. Fazer parte da multidão não te torna um discípulo. Na multidão nós não vemos rostos, na multidão não vemos nomes, na multidão não há pessoas, na multidão há apenas uma massa cinzenta, um ajuntamento de pessoas, na multidão não tem sequer relacionamentos. Na multidão não há responsabilidade, na multidão não há compromisso. O que significa multidão? Significa
vir atrás de Jesus, mas me disfarçar. Não quero ser notado, não quero ser percebido, não quero que perguntem o meu nome, não quero ser identificado. Jesus nunca se interessou muito pelas multidões. Você percebe isso na leitura do Novo Testamento. É claro, Jesus tinha compaixão das pessoas, mas na maioria das vezes ele fugia das multidões. Ele queria estar perto dos seus discípulos. E segundo Jesus, no versículo 25, não basta vir até ele, é necessário ser um discípulo. E nós podemos resumir o que ele diz para aquelas multidões como 3 exigências para que você seja um discípulo, para que você se torne um discípulo, para que você saia da multidão e se identifique: sou um discípulo de Jesus. Você vai reparar que por 3 vezes no texto, eu dei ênfase na leitura, ele diz: não pode ser meu discípulo. Então são 3 exigências para que você se torne um discípulo. A primeira exigência está no versículo 26, é amor. Amor a Jesus. Jesus diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que eu tenho que odiar os meus pais, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus irmãos? Não, não é isso que ele está dizendo. Talvez uma versão mais antiga traduziu assim, mas não é isso que a palavra significa. O que Jesus está dizendo aqui, simplesmente é que, para se tornar um discípulo dele, você precisa amá-lo mais do que essas pessoas. Tudo bem que você ama a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais, até a si mesmo. Mas para seguir Jesus, você precisa amá-lo mais do que todas essas pessoas, mais até do que a você mesmo. A família precisa ser amada como família. Mas Jesus precisa ser amado como Ele realmente é, Deus, Senhor, acima das pessoas. Isso no mínimo significa que você deve ter interesse por Jesus, mesmo que as pessoas da sua família não tenham interesse por Jesus. Você conhece histórias assim. Ninguém na casa quer saber de Deus, ninguém quer saber de seguir Jesus, mas você quer. Então você ama mais a Jesus do que aquelas pessoas que não querem saber de Jesus, então você se interessa. Mas isso também significa que você obedece a Jesus. Você é leal a Jesus, mesmo que as pessoas ao seu redor não sejam. Você o ama mais do que ama as pessoas, mais até do que ama a si mesmo. Precisamos perguntar: você ama Jesus dessa forma? Porque segundo ele, se você não o ama dessa forma, você não pode ser discípulo de Jesus. Segunda exigência, está no versículo 27. Se a primeira já não é difícil, a segunda então, sofrimento. Sofrimento, por quê? Olha o versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Na época em que Jesus está dizendo essas palavras, a cruz era um símbolo de rejeição e de humilhação. O condenado à crucificação era uma pessoa banida da sociedade. Era alguém que era considerado uma ameaça para as pessoas. Então, todos concordavam de que ele tinha de ser morto, mas não antes de ser torturado, de sofrer bastante. Então, o que acontecia com o condenado à cruz? Ele era obrigado a carregar uma parte da sua cruz, aquela estaca que fica na horizontal. Nas suas costas ele tinha que arrastar aquilo, e era pesada, até o local da sua execução. E enquanto ele levava aquele pedaço de madeira, ele era chicoteado, ele era humilhado, ele era cuspido, ele era humilhado pela população, pelos guardas romanos. Carregar a cruz significa entender que, da mesma forma com que Jesus viveu em um mundo hostil ao Evangelho, um mundo que o rejeitou e por isso o crucificou, carregar a cruz significa entender que eu também vivo em um mundo assim.
Um discípulo de Jesus também vive num mundo hostil ao Evangelho. Uma cultura que rejeita os ensinamentos de Jesus, uma cultura que rejeita, consequentemente, os discípulos de Jesus. Carregar a cruz significa se identificar com Jesus, mesmo que isso traga consequências negativas de sofrer como Jesus sofreu. Se você rapidamente voltar no capítulo 9 de Lucas, Jesus já tinha previsto isso aos discípulos. No capítulo 9, versículos 23 a 27, olha o que dizem esses versículos. Capítulo 9, 23 a 27. (9 e 23). Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Jesus já tinha deixado claro para os discípulos que segui-lo seria uma identificação. Vamos também sofrer como ele está sofrendo. Precisamos perguntar: você já assumiu esse prejuízo? Assumiu esse sofrimento? Você entendeu que você, ao seguir Jesus, está na contramão do mundo? Você está remando contra a maré? Você está na luta contra as obras das trevas? É isso o que Jesus veio fazer. E é esse caminho que quem segue ele está trilhando. Isso produzirá sofrimento. Mas qual é a terceira exigência? A primeira é amor, a segunda é sofrimento. A terceira é renúncia. Renúncia. Volte lá para o capítulo 14. A partir do versículo 28. Jesus conta duas parábolas. A primeira sobre um construtor. Versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus diz: um construtor prudente, ele não começa a obra sem se certificar de que tem recursos para terminar, porque senão isso vai ser motivo de vergonha. Não entre no negócio se você não está disposto a ir até o final, se você não tem recursos para ir até o final. A segunda parábola tem o mesmo propósito. Agora ele apresenta um rei que está diante de um inimigo, e ele diz, a partir do versículo 31, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. De novo, agora não é só vergonha que se passará, é derrota, é morte. Um rei prudente, ele observa e vê se ele tem condições com o seu exército de combater o outro. Se não tem, é melhor nós acharmos um acordo, mesmo que eu tenha que pagar um preço, porque eu não estou disposto a morrer e levar os meus soldados à morte. Jesus usa essas duas parábolas para aplicar o mesmo princípio. Antes de seguir a Jesus, você precisa avaliar o custo disso. O custo de seguir a Jesus, para não passar vergonha, para não ser derrotado lá na frente. Quando Jesus chama alguém como discípulo, ele não engana ninguém. Ele não enganou ninguém. Ele sempre deixou claro: haverá um custo. E você vai ter que assumir esse custo integralmente. Não tem como parcelar no carnê das Casas Bahia, não. É de uma vez só. É o resto da tua vida. Há um custo.
Mas quem entra nessa de seguir Jesus sem considerar o custo, quem começa a seguir a Jesus, mas no meio do percurso abandona, porque as coisas começam a ficar difíceis, e são difíceis. O texto disse que precisamos amá-lo mais do que as pessoas. O texto diz que vamos sofrer porque nos identificamos com Ele. Isso vai doer. Isso vai exigir de nós. E Ele diz, não adianta nada você hoje dizer, eu quero Jesus para a minha vida, mas durante o percurso você volta atrás e diz, eu acho que não. Eu não tinha avaliado muito bem os custos, isso vai exigir mais do que só ir para a igreja de domingo. Eu acho que não estou interessado nesse negócio. Bom, Jesus já disse, você vai passar vergonha. E sua vida vai ser uma derrota. Além de passar vergonha e derrota, a sua vida vai ser como que Jesus diz nos versículos 34 e 35. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Perceba isso. Serve para nada. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir, então ouça isso. Além de passar vergonha e derrota, porque você não calculou o custo de seguir Jesus, você vai ser como um sal que perde o sabor, você não vai prestar para nada. Ah, mas eu ainda sou membro de igreja. Presta para nada. Você acha que vida cristã é apenas congregar. Não é um discípulo. Não assumiu o custo, presta para nada como esse sal. Por isso ele disse no versículo 33, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu não sei o que aconteceu com você até você chegar aqui hoje, na sua vida. Mas se você ainda não é um discípulo de Jesus, não entre nessa desavisado, não entre nessa desiludido. Seguir a Jesus vai custar para você tudo o que você é e tudo o que você tem. E se você é alguém que está seguindo Jesus, precisa lembrar disso. O custo é tudo. Não é essa parte Jesus não vai mexer. Nessa área da minha vida, eu não gosto que ninguém se intrometa. Não, Jesus vai se intrometer exatamente nessa área, porque é isso que Ele quer fazer, transformar você. Vai exigir tudo. Jesus vai mudar a sua identidade, Jesus vai mudar os seus valores, vai mudar os seus conceitos, a maneira com que você pensa, vai mudar os seus costumes, vai mudar os seus hábitos, vai mudar as suas companhias. Jesus vai te tornar como Ele vai trabalhar para isso. Então você precisa responder, você já assumiu esse tipo de renúncia? Se você já assumiu esse tipo de renúncia, como está sendo sua vida? É uma vida de renúncia mesmo? Você quer retomar esse tipo de renúncia? Essa é a noite. É a noite de pedir perdão para Jesus. Jesus, realmente, eu dei algumas coisas na tua mão, mas eu estou querendo de volta. Me perdoa por isso. Quem nós somos? Bom, se nós amamos Jesus acima de todas as pessoas, inclusive de nós mesmos, se nós estamos dispostos a sofrer por sermos identificados como seguidores de Jesus, e se nós renunciamos tudo o que nos impede de segui-lo, então somos discípulos. Isso te define? Você ama Jesus dessa forma? Você sofre por Ele dessa forma? Você renuncia dessa maneira? Bom, se isso não te define, sinto informar, mas a sua presença a uma igreja, a sua dedicação à leitura da Bíblia, e buscar a Deus em oração, bom, o texto diz, não serve de nada. Não vai produzir nada. E se você não é discípulo de Jesus, o que nós vamos ver na segunda parte, que é o que nós devemos fazer, também não vai te servir de nada. Porque o que Jesus quer de você é que você se torne discípulo dele. Foi para isso que ele veio a esse mundo, para salvar pessoas que vão segui-lo. Então, se você ainda não é discípulo, não estou dizendo para você ir embora, eu estou dizendo para você se tornar um. Decida então. O que está faltando? O que falta para você se tornar um discípulo? Mas se você é um discípulo e mesmo diante das suas falhas, você tenta amar a Jesus, você está disposto a sofrer, por mais que isso doa, você está tentando renunciar, bom, então preste atenção ao que nós devemos fazer. E aí chegamos na segunda parte dessa mensagem. O que devemos fazer? O que nós somos? Espero que sejamos. Espero que você seja mesmo. E o que devemos fazer?
Acerta quem responder a primeira palavra. Discípulos. Olha que interessante, Mateus capítulo 28, é o texto dessa segunda parte. Mateus capítulo 28, versículos 18 até 20. Ou melhor, a partir do versículo 16. Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado, versículo 17. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Lá nós vimos a expressão não pode ser meu discípulo, sendo repetida 3 vezes. Aqui nós vemos o todos, ou toda, 3 vezes também. Jesus começa dizendo que toda autoridade lhe foi conferida. Ele é rei, ele é senhor sobre toda a criação. E diante dessa autoridade ele apresenta o que nós conhecemos normalmente em conferências missionárias, a grande comissão. Já ouviu falar sobre isso? Bom, normalmente se usa esse texto para incentivar missões, incentivar o evangelismo. E não estão erradas as pessoas que fazem isso. Mas estão erradas se param só aí. Porque o texto fala muito mais do que simplesmente anunciar o evangelho. Na verdade, evangelizai não está aqui. A expressão façam discípulos está. E para fazer discípulos você tem que evangelizar, mas não é só isso. Das 29 vezes em que a palavra discípulo aparece em Atos, que narra para nós o início da igreja, só uma é utilizada para se referir a seguidores de falsos mestres. Uma outra, ou 2 outras, estão no singular para se referir apenas a um discípulo de Jesus, mas a grande maioria, as 26 vezes que essa palavra se repete depois disso, é para se referir a um grupo de seguidores de Jesus, um grupo de discípulos. E por 18 vezes, no livro de Atos, esses grupos se reúnem em determinada localidade, eles são chamados de igreja. Igreja era o nome dado a uma comunidade de discípulos de Jesus em uma determinada região, cidade, vilarejo. Aliás, igreja é o termo mais utilizado nas cartas do Novo Testamento para se referir a essas comunidades de Jesus. E diante disso, a gente pode concluir que uma comunidade de discípulos em determinada localidade, o Novo Testamento dá um nome para essa comunidade de igreja. Então, uma igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus. É isso que nós somos aqui. Nós somos uma igreja, sim ou não? Então, segundo o Novo Testamento, nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus. Se você não é discípulo de Jesus, você não faz parte de uma comunidade de discípulos de Jesus. E você não faz parte da igreja de Jesus. Só faz parte da igreja de Jesus quem é discípulo de Jesus. Tá, mas o que esses discípulos fazem quando se ajuntam? Qual é a missão desses discípulos? É isso que nós vemos aqui. O que Jesus disse àqueles 11 discípulos antes de ascender aos céus. A maior missão de todas, a grande comissão. E essa grande missão é composta de 3 partes. A primeira parte é uma ordem. Está no versículo 19. A ordem é qual? Façam discípulos. A ordem principal é exatamente essa: façam discípulos. É claro que você só pode fazer discípulos se você cumprir a primeira coisa que Jesus disse: ide, ou vão. Mas a lição principal, a ordem principal é façam discípulos.
Isso significa o quê? Significa que para fazer discípulos é necessário ir, é necessário se mover. Para fazer discípulos você tem que sair de onde você está, e enquanto você se locomove nesse mundo, se relaciona com as pessoas, você faz discípulos. Onde você está? Onde você mora? Pense agora no seu vizinho, pense na sua família que mora perto de você, pense nos seus colegas de trabalho, aquele pessoal com quem você joga um futebol, seus colegas de classe. São pessoas a quem nós somos chamados a fazer discípulos. Mas e aquelas pessoas lá longe, lá no Iraque, lá na Coreia do Norte? Também. Se todos os discípulos de Jesus entendessem que a missão deles é fazer discípulos, alguém chegaria lá na Coreia do Norte. Alguém entenderia que é necessário fazer discípulos lá também. A ordem é: saiam daí. Saiam de onde vocês estão. Parem de viver escondidos e comecem a ir atrás de pessoas para torná-las discípulas. Mas não adianta ir apenas e não fazer discípulos. Tem gente que vai, como se a grande comissão fosse ir por todo mundo e tirar fotografias. Tem muita gente que quer fazer missões, mas é só para conhecer os lugares. Não tem mesmo interesse em falar de Jesus para as pessoas, em investir na vida das pessoas. Não adianta ir e não fazer discípulos. Não adianta viver uma vida dizendo ser um discípulo, uma vida egoísta, uma vida focada apenas na minha missão, o que eu sonhei para mim, o que eu planejei para a minha história. Não. Jesus está dizendo: você precisa ir, e enquanto você estiver indo, e quando você for, fazer discípulos. Essa é a ordem. Você sabia dessa ordem? Você já é um discípulo? Se você respondeu que sim na primeira pergunta, você está obedecendo a essa ordem de Jesus, porque ele está sendo claro. Ele está se referindo aos seus discípulos, dizendo: vocês precisam fazer outros discípulos. Por onde você passa, você se dedica a produzir discípulos de Jesus ali? Pensa na pessoa que trabalha com você há 10 anos, talvez. Você vê ela como um alvo de se tornar um discípulo? Ou não, ali o cara é meio fechado, ele não dá brecha, não dá abertura para conversar. Sério mesmo? Ele não conversa sobre nada? Ele não te dá abertura mesmo para você conversar sobre as coisas da vida? Você convive tanto tempo com essa pessoa e nunca pensou nela como um alvo? O Jesus está dizendo aqui: você deveria considerá-la como um alvo, porque a sua missão é fazer discípulos. É assim que você vê os seus contatos, os seus amigos, os seus conhecidos, alvos de discipulado. Quantos são, na verdade? Quantas pessoas? Essa é a ordem. Mas como que eu faço esse negócio? É a segunda parte da ordem, da grande comissão. As formas ou maneiras de se fazer discípulos. E Jesus apresenta duas. A primeira, ele diz no versículo 19 ainda. Ele diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira maneira de se fazer discípulos é batizando as pessoas. É claro, o batismo é o resultado de um processo. Conheço igrejas em que o camarada está ruim, ele bebeu pra caramba. E ele está passando na frente da igreja, e a pessoa diz: você não quer Jesus? Opa, o bêbado sempre quer papo. Eu quero. E ele é batizado. Fiz um discípulo de Jesus. Não fez não. Não fez não, você só molhou o cara. Você só deu um banho nele, porque há um processo, e quando você lê os evangelhos e o Novo Testamento, você descobre que para que alguém seja batizado, é necessário primeiro que o evangelho seja apresentado para essa pessoa. Ele vai ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Ele precisa crer nesse evangelho. A isso nós chamamos de conversão. Ele se converte ao Senhor Jesus. E então ele decide se identificar com a morte e com a ressurreição de Jesus, por meio da figura do batismo. Então o batismo é um sinal de obediência a Jesus. Você realmente me segue? Então, por meio do sepultamento e da ressurreição que o batismo
simbolizam, você se identifica como um discípulo meu. Deixa eu perguntar, você já passou por isso? Você já é alguém que crê em Jesus? Se você é alguém que crê em Jesus, o que Ele espera de você é que você seja batizado. Espera aí, batizado? Que história é essa? É o que Jesus quer de você. É o que Jesus espera do discípulo, que ele se identifique com Ele. Bom, se você crê em Jesus, mas não foi batizado, está esperando o quê? Você precisa ser batizado. E quem batiza? Bom, a igreja está aí para isso, né? Não é a missão dela? Batizando. Mas e você que já é batizado? Você tem anunciado essa mensagem a outras pessoas? Você tem encarado que não basta simplesmente aquele seu amigo, aquele seu colega vir para a igreja? Porque normalmente as pessoas fazem isso, né? Eu estou evangelizando alguém lá no meu trabalho. Como? Eu convido ele a vir para a igreja. Lá o pastor vai pregar para ele vai ouvir o evangelho. Que legal. Se ele vier aqui, espero que ele venha. Sim, nós vamos tentar pregar o evangelho para ele. Mas e você lá trabalhando com ele, estudando com o seu amigo, a sua colega? O seu trabalho não é só fazer com que pessoas venham para um culto. O seu trabalho é mostrar para essa pessoa que não basta ela aceitar um apelo, levantar a mão, eu quero Jesus. Não basta ela se considerar cristã. É necessário que ela creia no evangelho e ela se identifique com Jesus, que ela seja batizada. Mas a segunda forma de fazer discípulos ainda está nesse texto, mas no versículo 20. A primeira é batizando, a segunda diz Jesus no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Qual a segunda maneira de se fazer discípulos, ou o segundo passo do fazer um discípulo? O primeiro passo é batizar o camarada. Mas parou por aí? Não. Jesus diz, você também vai ensiná-lo. E não vai ensiná-lo apenas 10 passos, ou o plano de salvação, o livro sem palavras. Não vai ensiná-lo apenas a dar o dízimo, apenas, você tem que vir para a igreja todo domingo, senão o pastor vai te fazer uma visita e vai te excluir do hall de membros, então é melhor você estar presente, viu? Não é ensinar a pessoa apenas a se envolver no ministério. O que Jesus está dizendo é, você vai tornar alguém um discípulo meu, se você o ensinar a obedecer a tudo o que eu ensinei. Como é que você ensina alguém a obedecer? Deixa eu dizer, 10 coisas que Jesus quer de você, leva para casa e se vira. É assim que você faz? Não, a primeira coisa a pessoa vai ver na tua vida. Se você obedece a Jesus. E aí ele vai perguntar, por que você faz isso? Porque Jesus manda. Bom, se Jesus manda e você faz e eu quero ser discípulo de Jesus, então quer dizer que eu também tenho de fazer, certo? Sim. Então me ensina a fazer? Claro. Aí você começa a ensinar a pessoa. E aí, então, ela é batizada, se torna membro de uma igreja, você olha e fala, eu acho que meu trabalho terminou. Porque já fiz o que eu tinha que fazer, Jesus mandou fazer discípulos batizando e ensinando. Ensinei algumas coisas. Mas Jesus não está dizendo para você ensinar algumas coisas. Jesus está dizendo para você ensinar todas as coisas. Bom, vamos concordar que Jesus ensinou muita coisa, não ensinou? Quem é que consegue cumprir todas as coisas que Jesus ensinou? Quem é que já aprendeu todas as coisas e coloca em prática? Bom, se é assim, o que Jesus está dizendo é que fazer discípulos é algo que dura a vida toda. A vida inteira. Desde o momento em que você conheceu Jesus, até o dia em que você morre ou Ele voltar. Você está nesse processo de aprender o que Jesus disse e de obedecer o que Jesus disse? Você busca o ensino de Jesus, você valoriza quando as palavras de Jesus são explicadas, são anunciadas, você se dedica a aplicar aquilo que você tem aprendido? Nós temos várias ocasiões na igreja de ensino. Nós temos a escola bíblica no domingo de manhã, temos os cultos à noite, temos os grupos nas casas, grupos de discipulado, e tantas outras ocasiões de aprendizado. Você está aplicando o que você está aprendendo? Eu estou tentando, ok. Mas você está
tentando ensinar outros também, porque é isso que Jesus quer de você, não é só que você obedeça, mas que você ajude outros a obedecerem também. Você está investindo em pessoas, você está sendo exemplo para as pessoas, começando pelas da sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. A quem você ensina intencionalmente? Esse aqui eu estou investindo. Quem é o seu alvo de discipulado? Bom, Jesus disse que a maneira de fazer discípulos é assim, batizando e ensinando. E a terceira parte da grande missão está no final do versículo 20. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A terceira parte da ordem é uma promessa. Reparou na palavrinha eis, que nós vemos aí? Talvez tenha a versão que tirou o eis aí. É uma pena. Porque o eis significa note, perceba, veja. O que Jesus está dizendo é o seguinte: e você vai perceber a minha presença até o fim dos tempos. Como é que eu percebo a presença de Jesus comigo até o fim dos tempos? Quando você cumpre a missão de ir e fazer discípulos. Quando eu faço discípulos de Jesus, eu percebo a presença do Mestre, não só na minha vida, mas eu percebo na vida da pessoa, porque ela começa a ser transformada, eu estou sendo transformado, e aí você percebe, só Jesus pode fazer esse negócio. Realmente Jesus é verdadeiro, Jesus existe, Jesus é real, Jesus está nesse negócio. Tá, porque é o negócio dele. Jesus veio fazer discípulos. E quando você faz discípulos, que seja um, você vê Jesus. Você se torna mais consciente da presença de Jesus na sua vida. Agora pense o contrário, se você não faz discípulos. Se você não cumpre essa missão, é inevitável que você não perceba a presença de Jesus. Deixa eu dizer como pode ser a sua vida. Talvez você esteja assim nessa noite. A sua caminhada de desânimo, desesperança. Parece que o mundo está perdido, e está. Mas você não vê esperança, não vê luz no fim do túnel. A sua vida é de cansaço, porque você faz um monte de coisa, você serve num monte de ministério, mas não percebe Jesus nessas coisas. Elas se tornaram apenas um fardo para você, um peso para você. Talvez a sua vida é marcada pelo egoísmo, você só pensa em você, você não pensa nas pessoas, você não se preocupa com as pessoas, porque a presença de Jesus não é real para você. A sua vida está muito mundana já, ela tem parâmetros, costumes que um pagão tem, que alguém que não conhece a Deus tem. Sabe por que essas coisas estão na sua vida? Porque você não está fazendo discípulos. Porque se você fizer discípulos, você vai perceber a presença de Jesus, e isso vai naturalmente confrontar todas essas coisas que eu disse. Você vai ser desafiado a parar de ser egoísta, a parar de viver nesse mundo como se ele fosse tudo que você tem. Você vai olhar para a igreja com mais amor, a igreja vai ter mais cor para você. Não vai ser só, mais um culto, vamos lá, vamos ouvir o que esse cara vai dizer para mim. Não, é a oportunidade de ver o meu irmão, e eu vou investir na vida dele, eu quero marcar um tempo com ele, essa semana eu preciso vê-lo, porque eu estou fazendo discípulo, eu estou vendo Jesus no meio do negócio. Fazer discípulos vai renovar a sua caminhada na fé. Pode ter certeza, porque é o que Jesus está prometendo aqui. Como é que está a sua vida? Você tem percebido a presença de Jesus, ou você se vê desanimado, cansado? A sua vida só vai refletir a realidade que Jesus está ali, se você estiver no processo de fazer discípulos. Então, deixa eu desafiar você, se envolva o quanto antes nesse negócio. Talvez você nunca fez na vida, você não sabe o que é por isso que nós vamos fazer essa série. Os próximos 4 domingos, eu vou mostrar para vocês, de forma bem simples, como fazer isso. O que nós devemos fazer? Discípulos. Porque o que nós somos? Discípulos. Essa é uma ordem a todos aqueles que seguem a Jesus. Queridos, eu quero finalizar com algumas perguntas importantes.
que desafiam cada um de nós a pensarmos sobre como está a nossa vida individual e a nossa vida como igreja. Deixa eu começar com perguntas a respeito da nossa igreja. A nossa organização, as nossas atividades, as nossas programações, as nossas reuniões, as nossas agendas, os nossos ministérios, eles servem para alcançar este objetivo que vimos hoje? Pensa em tudo que nós fazemos como igreja. Nós estamos no caminho certo? Se a missão é fazer discípulos, o que nós fazemos está produzindo discípulos? Se a resposta é, eu acho que não. Bom, então, talvez um aqui, outro ali, mas que mudanças nós poderíamos fazer para que pudéssemos nos aproximar mais daquilo que Jesus espera de nós? Nós deveríamos dar mais atenção às programações, aos eventos, aos ministérios oficiais, ou atenção ao discipulado? O que você acha? Se você chega diante de Jesus e fala, Jesus, estou tão cansado, eu faço 5, 6 coisas na igreja, aí vem o pastor e joga um peso desse no meu ombro, uma bigorna na minha cabeça, falando que agora eu tenho que fazer discípulo. Onde eu vou achar tempo para fazer isso? Imagina Jesus respondendo essa pergunta. Jesus fala, o que você está fazendo? Ah, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Aí ele fala, tá, mas e discípulo, você faz no meio do processo? Não, não faço nenhum discípulo. É como se Jesus estivesse dizendo, então para de fazer isso. Porque eu não mandei você fazer esse monte de coisa, eu mandei você fazer uma coisa só. E você não está fazendo o que eu mandei você fazer. Discípulos. O que a gente pode fazer para mudar a maneira com que nos conduzimos, para que essa igreja comece a produzir mais discípulos? Agora deixa eu perguntar como indivíduos. O quanto eu falo com outras pessoas com o objetivo de ganhá-los para Jesus? Eu me vejo em missão nos meus relacionamentos. O quanto eu tento ajudar outros crentes a serem mais maduros, a aprenderem a obedecer a Jesus. Será que eu tenho uma estratégia de evangelismo, de discipulado para a minha vida? Ou simplesmente eu vou vivendo a minha vida e esse negócio aí é coisa de missionário, é coisa de pastor que se vire com isso aí, esse negócio não é para mim. Bom, se você é discípulo, esse negócio é para você. Se você não é discípulo, esqueça tudo que eu falei aqui. Esqueça tudo que eu falei. Porque é como o sal que perde o sabor. Isso não vai prestar para nada para você, porque você não é discípulo. Mas se você é, essas coisas deveriam estar queimando no teu coração, te desafiando nessa noite. Muito se fala sobre evangelismo hoje em dia, mas quase nada sobre discipulado. Se pega um texto que fala sobre fazer discípulos e se torna um texto para fazer evangelismo. O evangelismo está aqui, mas ele vai além. Ele gera discípulos. Tem muitas ideias, muitos esquemas de evangelizar pessoas. A maioria sai da cabeça dos autores. Eles acham que daquele jeito é melhor, fizeram desse jeito e aí dizem, tem que ser assim. Mas pouco é baseado em observações feitas da maneira com que Jesus fez discípulos. Como Jesus fez discípulos? Se ele está mandando a gente fazer um negócio que ele fez, então vamos olhar para ele e ver como ele fez. Tá bom, Jesus, agora a gente quer fazer discípulos. Eu já entendi que eu sou um discípulo e tenho que fazer discípulos. Como que eu faço esse negócio? Bom, é o que a gente vai aprender nas próximas mensagens. São 8 princípios que vamos extrair dos evangelhos de como Jesus tornou aqueles 12 discípulos. Nós vamos estudar 2 princípios por domingo. 4 domingos, os 8 princípios nesses 4 domingos. São princípios básicos, simples, dá até para memorizar, decorar. Eles vão estar projetados ali a cada domingo. E ao término de cada mensagem eu vou te desafiar, naquela semana, a cumprir esses 2 princípios. Está disposto? Está disposta? Espero que sim. Espero que é isso que você queira. Porque é isso que Jesus quer de você. Que você faça discípulos. Ao final dessa série, você pode ter 3 tipos de reações. A primeira reação
é chegar a algumas conclusões profundas, chocantes, que a princípio vão fazer você parar e refletir, e vai demorar um tempo para você digerir tudo. Vai ser assim, como dar uma feijoada para um bebezinho que só está na papinha. Então, tudo bem, a gente até entende isso. Vamos aos poucos. A segunda reação, talvez, é você olhar e falar, nossa, esse negócio é legal. E aí você pega só um princípio e fala, vou aplicar isso para a minha vida. E esquece todo o resto. Não vai ser tão benéfico para você só pegar uma das coisas que a gente vai falar. Mas a terceira reação possível é a que eu espero. É que, ao ler os evangelhos e ver como Jesus fez discípulos, você perceba como isso é simples. Como o método de Jesus é simples. E eu espero que você se pergunte, como é que eu não percebi isso antes? Estava aqui o tempo todo e como não vi? É tão fácil. É tão simples. Mas é poderoso e muda vidas, transforma vidas. Queridos, de fato, as filosofias das igrejas parecem ser tão diferentes que aquilo que Jesus fez, que o que nós vamos ver vai poder parecer para você algo revolucionário, mas não é revolucionário. É simplesmente aquilo que Jesus esperava que nós fizéssemos, e que por vários motivos nós perdemos de vista ao longo do caminho. A igreja brasileira, a igreja no Ocidente, parece que se perdeu. Ela não sabe qual é a sua missão mais, e a missão está aqui. Façam discípulos. É isso que vocês deveriam estar fazendo. Eu finalizo com a frase de um pastor já falecido, pastor batista, pastor Ari Veloso. Falou bastante sobre isso e fez bastante isso. Discípulos. Certa vez, numa entrevista, ele disse assim, como igreja, Jesus mandou que fizéssemos apenas uma coisa, discípulos. O resto, os eventos, os ministérios, as comissões, as programações, foi a gente que inventou. Ele só mandou fazer discípulos. E muitas vezes, nós nos concentramos naquilo que inventamos, e não sobra tempo para fazer aquilo que deveríamos estar fazendo. Queridos, que Jesus nos dê a graça de nos dedicarmos ao que realmente Ele espera de nós. Ser discípulo e fazer discípulos. Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra que com certeza nos desafiou a pensarmos sobre essas verdades, sobre a nossa identidade e sobre a nossa missão. Pedimos, Deus, que ao longo desses domingos, o Senhor se revele a nós, mostrando o que podemos fazer para cumprir a missão de fazer discípulos. Que não seja uma coisa apenas teórica, que fique apenas dentro desse salão, mas que se torne uma coisa prática, do dia a dia, que se torne parte de quem nós somos, o fazer discípulos, porque é isso que nós somos, discípulos que devem fazer discípulos, discípulos de Jesus. Nos dá graça, Senhor, porque cremos que estamos pedindo de acordo com a Tua vontade, porque fazer discípulos é o que o Senhor mandou para a igreja. E já pedimos para que o Senhor responda essa oração, produzindo nessa igreja discípulos que fazem discípulos. Eu imploro isso, Senhor. Transforma as nossas vidas através do discipulado e atraia não só dezenas de pessoas, mas a nossa oração é que o Senhor atraia centenas, milhares de pessoas através do testemunho dessa igreja, porque o discipulado tem esse poder. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.